Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo 6, Vencendo a Dependência Emocional, do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. Abandonando fontes erradas. Essa admirável história nos mostra o quanto uma identidade desconfigurada tem o poder de desconfigurar também nossa missão. Não há como assumirmos nossa missão redentiva se a nossa linguagem relacional ainda está presa em vícios emocionais e dependência existencial. O poder transformador no caos e o hiato vivencial serão encontrados quando houver um reconhecimento dos vícios emocionais que construímos através da privação do real, que não está em alguém, mas na origem do ser. A viagem na libertação da dependência emocional da mulher samaritana é um cenário que esboça bem a reflexão de como se livrar das carências e vícios emocionais para que consigamos viver nossa missão redentiva. Somente uma imersão no poço correto poderá nos fazer descobrir o guardião do nosso coração. Somente o encontro com o guardião nos libertará e habilitará a sermos guardiãs da nossa casa e cidade. Uma mulher com vícios emocionais e vazio existencial é alvo do amor e cura do guardião do seu coração. Jesus sabia que precisava passar por Samaria. Ele sabe como passar sua vida e muitas vezes ele nos tira os baldes para reconhecermos qual é a nossa fonte certa. No meu caso, a fonte da confiança e segurança muitas vezes me foi tirada como forma de chamar minha atenção para que eu buscasse ajuda e reconhecesse que minhas atitudes compulsivas não eram normais, pois diariamente eu fui construindo uma dependência emocional com o açúcar. Fico pensando que a intensidade pela busca do amor, carinho, aceitação e a dependência emocional fixada no prazer sentimental fizeram aquela mulher chegar ao ápice do constrangimento social. Imagino o sentimento de humilhação que acompanhava aquela mulher a cada vez que ela tinha que enfrentar a sociedade. Penso nos rótulos que talvez ela recebia e é bem provável que esse seja o motivo do isolamento na busca de água ali naquele poço. A vergonha deveria ser tão profunda que a solidão se tornava em proteção. Quantas vezes já atendi mulheres viciadas em comprar e depois se sentiam tão humilhadas quando perseguidas por agiotas que tinham que confessar sua compulsão para pedir ajuda de parentes. Rotuladas, elas aumentavam as dívidas pedindo dinheiro a outras pessoas, mentindo, dizendo que era para comprar remédios, porque a compra era o único sentimento de prazer que anulava a vergonha que sentiam de si mesmas. Um abismo de profunda miséria existencial comprometia o seu valor social e familiar. A dependência emocional é um vício que destrói profundamente nossa identidade, pois é uma mentira que acreditamos ser nossa verdade. Eu acreditava que o açúcar era uma proteção para mim. E enquanto eu acreditei nisso, não conseguia enxergar a força que eu tinha para me proteger, pois eu não era menina de 3 anos aguardando alguém me socorrer. Já era adulta, capaz de discernir a realidade, mas enquanto nutria o vício, não conseguia enxergar a realidade presente, uma vez que eu estava presa ao passado. Os vícios estão diretamente relacionados a alguma privação que geralmente está ligada a raízes familiares. A segregação familiar causa dores vivenciais nos filhos, que, se não tratadas na fase adulta, resultará em vícios comportamentais relacionados a dores existenciais. O sofrimento é apresentado de formas diferentes, embora contenha a mesma raiz. No caso do homem, a dor no relacionamento paterno pode resultar em vícios na área sexual e, nas mulheres, vícios na área emocional. A privação gera fixação, que, por sua vez, agride o equilíbrio do ser, desconfigurando a missão. Muitas pesquisas sobre dependência química comprovaram que o vício é praticamente irresistível. E uma me chamou muita atenção porque relata bastante a configuração da dependência emocional. Os pesquisadores colocaram ratos em uma caixa de sapato, onde o único alimento que eles tinham disponível era água com cocaína. Passaram alguns dias tendo aquela água como única fonte de alimentação. Os ratos ficaram viciados em água com cocaína.
Em outra caixa, com outro grupo de ratos, eles colocaram várias opções, como potes de água limpa e suja, amontoados de papéis picados, porções de sementes e também água com cocaína. O resultado mostrou que os ratos não tomaram a água com a droga, justamente porque ficaram desfrutando dos demais poços. Dentro dessa pesquisa, ficou comprovado que os vícios tinham a ver com a privação de opções. Trazendo essa pesquisa para a questão da dependência emocional, vemos o quanto a privação do amor em alguma área afetiva nos torna vulneráveis a vícios e dependência. O condicionamento da linguagem emocional nasce através de como internalizamos o amor e a como aprendemos a ser amados. Eu aprendi a ser amada sob a linguagem do abuso. Sempre atraí relacionamento abusivo, o que para mim era normal, embora me fizesse sofrer. Muitas aprendem a linguagem da rejeição, pois sempre foram rejeitadas, por isso são fixadas em relacionamentos com rejeição. Outras aprenderam a linguagem da ameaça, pois a forma como foi comunicado o amor foi por meio da ameaça, e por terem aprendido assim, vivem atraindo relacionamentos sobre essa linguagem. Outros a da manipulação, outras do medo. Esses relacionamentos destrutivos se tornam em vício, pois como a pessoa aprendeu assim, embora admita que isso não seja normal, ela acaba aceitando essa configuração de relacionamento. E o resultado é um ciclo de repetições, pois nós só temos aquilo que toleramos. A samaritana se sujeitou a uma vida na prostituição e vergonha porque era dependente emocional. Relacionar com 5 homens? Esse comportamento mostra o quanto era fixada na humilhação, e isso porque talvez aprendeu assim. Ela só pode guardar uma cidade vivendo sua identidade missional quando se encontrou com o guardião do seu coração. As privações em nossas vidas podem nos deixar dependentes, ou seja, só existe vício porque houve alguma carência. O que deixou aquela mulher dependente de poço foi a privação de ter um relacionamento saudável. Mas a graça de Jesus foi tão abundante na vida daquela mulher que quando ela encontrou um homem que a amasse sem querer nada em troca, que a respeitou, que comunicou uma relação saudável, ela foi curada. As pessoas só ficam viciadas em televisão porque não tem ninguém para se relacionar de maneira saudável em casa. Eu só ficava presa à comida, enchendo meu estômago porque estava com meu coração vazio. A samaritana era viciada em relacionamentos doentes porque foi privada do amor saudável. Outro exemplo de dependência emocional expressivo na Bíblia é o do paralítico no tanque de Betesda. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar limpo? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. João 5, do 2 ao 9. Contrastando os 2 textos de pessoas que foram visitadas por Jesus nas suas dores, vemos um homem que há 38 anos estava esperando alguém o amar e colocá-lo no tanque para ser curado, pois se sentia dependente de um amor por dó. Na fala dele, não tinha ao menos alguém da sua própria família para colocá-lo no tanque, dependendo assim de quem quisesse ser caridoso o suficiente para conseguir amá-lo e estar a seu lado para que fosse curado. Já a mulher samaritana dependia do amor por aceitar tudo, a ponto de se permitir ser de todos da forma como eles quisessem. Um expressa sua doença com passividade, vitimismo e complexo de inferioridade. Outro demonstra sua doença através da sede, inquietação,
aceitando o amor de qualquer forma e a qualquer preço, inclusive o da sua dignidade social. Um vive a comunicação do amor por dó, outro por abuso. Jesus pergunta se um quer beber água e o outro se quer ser curado. A samaritana fala que sim, e o paralítico coloca a culpa nas pessoas por estar há tanto tempo naquela condição. Essas respostas deixam ainda mais claro que a capacidade de absorver o amor é pessoal e não padronizada. Portanto, não podemos culpar as pessoas por se sentirem da forma A ou B, pois a internalização tanto da dor quanto do amor é peculiar. E Jesus, sabendo disso, responde aos dois de maneira diferente. Para a mulher, ele a confronta para curar, mandando-a chamar o marido. Para o homem, ele simplesmente o manda levantar daquela situação. É como se dissesse, não é alguém te colocando no tanque que vai te curar, é se levantar que vai curar sua enfermidade. Uma teria que confessar a sua dependência, o outro teria que se levantar diante dela. Diante disso, vemos que, embora não exista um padrão para a restauração, uma coisa é intrínseca no processo: assumir a responsabilidade dele. O filósofo chinês Confúcio disse: o homem superior atribui culpa a si mesmo e o homem comum contribui culpa aos outros. Quando eu reconheço as oportunidades que vêm até mim, posso decidir onde eu quero chegar. Porém, quando eu me recuso a identificá-las, terceirizando minha evolução, eu não consigo construir possibilidades que dependem unicamente de mim. Nos dois textos, vemos que ambos conseguiram dar uma resposta. A mulher se expôs e o homem se levantou. Observe que ele ainda não tinha sido curado, e o mesmo se levantou. Reconhecer que o problema é seu e não do outro é o início de toda a restauração. A samaritana não disse que foi enganada por 5 homens. Pelo contrário, sua declaração foi tão precisa quanto a pergunta de Jesus. Ela simplesmente disse: eu não tenho marido. Até o paralítico, mesmo com a primeira afirmação inferiorizada, conseguiu se levantar e tomar uma atitude. Outro ponto importante da restauração é quando nós conseguimos pensar no outro, mesmo em meio ao processo de cicatrização, mesmo que ainda não estejamos totalmente prontos. A Bíblia diz que depois da palavra de Jesus, a samaritana imediatamente deixou o balde e foi pregar para a cidade. É surpreendente esta atitude. Ela estava disponível e pronta a ajudar outras pessoas, sem nem ter sido batizada, sem ter feito um curso, sem ser discípula nem nada. Ela simplesmente deixou o balde na beira do poço porque viu que tinha uma cidade inteira com sede e que a experiência dela era capaz de saciar todo um povo. Essa mulher incrível decide ser parceira de Deus na redenção do outro, mesmo que talvez ainda estivesse cicatrizando de todo um passado. Como me identifico com isso? Hoje não me julgo totalmente curada de tudo. Ao contrário, estou colocando toda a minha verdade em cada página deste livro, porque sei que cada leitora que beber dessa água estará participando das minhas cicatrizes. Aleluia! A samaritana teve que deixar seu balde para receber a água da vida. Teve que deixar sua experiência de ser amada do seu jeito, da forma como aprendeu. Ela queria um homem para ser amada. Jesus tinha água, mas muitas vezes temos expectativa de cura através do amor do outro e Jesus tem uma água, tem um encontro com ele. A dependência emocional não é curada quando temos um encontro com o que o outro pode fazer por nós, mas sim no encontro com Jesus e sua palavra.